Seja bem-vindo a esse humilde canal. Eu sou o Lázaro Santos e é um grande prazer ter aqui nesse canal. Dizer para você que o tema de hoje é um tema muito relevante, um tema muito forte. O tema de hoje nós vamos estar falando sobre a violência doméstica ou violência contra a mulher, né? Na maioria das vezes a violência contra a mulher ela tem crescido muito durante essa quarentena, né? A pandemia veio, só aumentou, agravou o que já existia, né? Lamentavelmente os números cresceram demais, explodiram. Os números foram nas alturas. Infelizmente, há muitos, né? Como digo, muitos homens que pensam que a mulher é o seu produto, que a mulher é algo seu e que ele é o possuidor dela. E não é bem assim. O casamento é um acordo em comum entre duas pessoas, entre duas partes, sendo que o sexo feminino e masculino, né, esse é o casamento tradicional, em que os dois se propõem a viver respeitando um ao outro. E tem que ter nesse casamento as três bases para se mantê-lo, que é tolerância, respeito e cumplicidade. E o amor? O amor une essas três coisas. Agora, se não houver essa base para esse casamento, olha, fadadamente esse casamento não irá muito longe. A tendência é se dissipar, acabar esse casamento, porque não tem o mínimo básico para poder se manter. Mas o pior de tudo é que, além de tudo isso daí, muitos partem para um caminho chamado caminho da violência, seu caminho da covardia. Se não quer viver mais, se não quer estar entre comum acordo entre duas pessoas, aí o mais sensato a fazer é separar, mas sem fazer alarde, né? Sem ter que ter briga, sem ter que ter esses tipos de situações que leva a pessoa mais frágil, no caso a mulher, a ser muitas vezes destroçada pelo homem, punida. Depois nós vamos ver aqui os dados, né? Eu peguei no Brasil inteiro, né? Cresceu. Eu peguei das três regiões, vamos dizer assim, maiores, né? Peguei São Paulo, Rio de Janeiro, Norte e Nordeste. Mas tem Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Mas eu peguei desses três lugares para nós apenas fazer uma comparação. Porque indiferente da região, violência ela é nefasta em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer região, em qualquer estado. Não é tolerável, não é aceitável. Então, tem que ser denunciado, tem que ser destripado, tem que ser acabado com esse tipo de situação. Ele tem que acabar, né? Não pode seguir. Tem que tratar a mulher com respeito e carinho, a companheira, né? E vice-versa. Mas principalmente os homens em que leva a situação a vias de fato, né? Para a violência. A violência, ela é muito cruel, ela é muito destruidora, né? Destrói a família, faz com que os filhos cresçam revoltados, fazem com que fique com a mente virada, né? A violência, ela é muito cruel. Às vezes, às vezes é melhor, né? Não digo que seja melhor, vamos usar a palavra melhor, né? Não tem outra palavra. Às vezes seja tolerável que um pai às vezes seja ausente do que ele ser um pai, como diz, violento dentro de casa. É melhor. Vai longe então, né? Já que é ruim, fique longe do que ficar junto fazendo um monte de coisa ruim, né? Fazendo a família sofrer. Isso não é bom. Antes de vermos os números aqui no canal, nós vamos ver aqui uma recomendação bíblica. Aí quando eu falo bíblica, eu não falo de religião, eu falo da palavra de Deus. Quem acredita e quem tem entendimento sobre a palavra de Deus vai escutar e vai ver que a razão está sempre naquilo que Deus colocou para nós seguir. Muitas vezes não funciona por aí porque ouve-se no altar as recomendações de Deus, da palavra de Deus, mas não querem obedecer, não querem seguir. Aí não vai dar certo nunca, né? Mas em 1 Pedro 3, versículo 7 diz assim: conselhos da Bíblia. Deus aí no caso usando Pedro, dizendo assim: exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionalmente, proporcionando honra à mulher como uma parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações.
Então, é coabitar, é conviver com a mulher com inteligência, com sabedoria, dando honra a ela como o vaso mais frágil ou fraco, depende das traduções. E o que é isso? Isso nada mais é do que a pessoa saber que a mulher foi feita para ser amiga, companheira, enfim, esposa, e ela é mais frágil, é óbvio, até a própria natureza, em questão de força com o homem. E o que o homem tem que fazer? Respeitá-la, cuidá-la, fazer o possível para ela ser feliz. Isso é o mínimo. E em troca partida, ele vai receber isso de volta. Mas infelizmente os casamentos por aí, eles parece que se degladiam, parece que colocou dois inimigos dentro de casa, né? Já pensou? Aí começa o problema, porque o cara fica desempregado ou vice-versa e começa os conflitos que sempre começam envolvidos pelo dinheiro. Quando não é o dinheiro, aí vem a questão de redes sociais, de traições, um monte de coisa que aparece aí no caminho, que o inimigo põe e acaba separando. Até porque, entenda, o inimigo, a serpente, o diabo, ele não quer ver ninguém feliz, porque ele já foi expulso do céu. Automaticamente ele começou lá com Adão e Eva, né? Ele interferiu lá no meio de Adão e Eva e separou esse casal. Separou em que eu digo de pensamento. Eles não separaram, um foi embora, não. Separaram de pensamento. Não começaram a falar a mesma língua. Os dois tinham em comum acordo. Eles tinham que obedecer o que Deus falou. Olha, não comer daquela árvore da ciência do bem e do mal, vocês não comam. Que é a ciência do bem e do mal. Não come dela. Da árvore da sabedoria, da ciência do bem e do mal. E eles obedeceram. A mulher desobedecendo levou Adão a desobedecer a Deus também. Já sabemos a história. O que deu? Foi expulso do paraíso. Foi expulso. Tiveram que aí lutar com a vida, lutar e lutar muito mesmo, né? Porque até então Adão apenas cuidava. A partir daí ele começou não só a cuidar, mas começou a ter que lavrar, lutar com a terra, lutar com a vida. Ter que, do suor do rosto dele, ganhar o seu pão para sua família. E daí nós sabemos a história, onde é que deu. Aí não mudou muito, né? O inimigo está sempre soprando nas mentes por aí. Onde o cara está com a sua esposa e o inimigo sopra, a outra é mais bonita. Ou sopra na mente dela, né? O outro é mais bonito, o seu é felinho. E aí vai, né? E aí, no meio de tudo isso daí, vem a parte em que já está desgastado esse casamento, obviamente. Estou falando dos casamentos que não estão funcionando. Já está desgastado por não ouvir o conselho de Deus. Obviamente o inimigo vem e dá um empurrão, um estupim, né? Aí vem não só a separação, infelizmente vem a violência junto com tudo isso, que não é bom. Isso aí destrói as vidas, isso daí só faz desgraceira, né? Só faz coisa ruim. Não é bom. O melhor conselho é viva bem, procure se dar bem, porque o casamento que vai bem é muito bom para todo mundo. Quando não vai bem, é melhor separar, cada um na sua, do que ficar dessa forma, né? A Bíblia não fala assim. O próprio Jesus disse, olha, no princípio não foi assim. Mas aí perguntaram por que Moisés deu carta de divórcio. Jesus respondeu, por causa da dureza do vosso coração. Coração do ser humano, principalmente do homem, coração duro. Coração sem Deus, aí é complicado, né? Eu não estou falando todos, mas uma regra de um e outro diverge. Diverge entre pessoas, mas lamentavelmente tem os corações muito duros. Esses daí acabam sofrendo muito. Mas vamos para os dados, né? Para não ficar só no blá blá blá, vamos para os dados. Eu peguei os dados de São Paulo, Rio de Janeiro e também Norte e Nordeste. Veja que esses dados falam da violência, mas ainda não terminou, não fechou. Isso aqui é uma base, né? Então eu nem coloquei números, coloquei porcentagem do crescimento do isolamento social, com isso o advento da violência aumentou. Mas vamos ver na tela grande junto. Vamos ver, eu vou parando e nós vamos comentando aqui junto, para nós ver o quão terrível está essa situação para as mulheres, né? Em questão no casamento que não funciona. Na tela. Os casos de violência contra a mulher aumentaram 30% durante a quarentena em São Paulo. Nós estamos falando em São Paulo, cidade, a grande São Paulo. Mas no estado todo, lá,
Dá uma olhada, ó. A média foi 2.500 medidas protetivas em caráter de urgência no mês anterior. Foram 1.934, aumentou 30% só em São Paulo. Imagina no estado inteiro. No estado inteiro de São Paulo, numa grande São Paulo. No estado inteiro, a coisa explodiu. Além de tudo isso aí, com isso vem o feminicídio, vem também o homicídio, vem as mutilações, que também são números também alarmantes, que aí dariam a deixa para um próximo vídeo, né? Mas aí, com certeza, né? Com a violência vem também o feminicídio, em que muitos homens perdem a cabeça e acaba ceifando a vida da sua companheira. E isso não é bom, né? Isso não é bom. Isso é inaceitável, né? É banal, destruidor e cruel. Muito cruel. Vamos para os dados, estamos falando agora aqui de São Paulo, nós vamos para o Rio de Janeiro. Vamos soltar. São Paulo, Rio de Janeiro. Violência doméstica dispara na quarentena. Como reconhecer, proteger e denunciar? Bom, no Rio de Janeiro o aumento foi de 50%. É muita coisa, né? O que já não era bom tornou-se pior. Aumentou em 50% o número de violência contra a companheira, contra a esposa. Isso é banal, é lamentável, né? Infelizmente, no século XXI que estamos vivendo, ainda a violência ainda tem permeado os lares por esse Brasil, né? E não só pelo Brasil, pelo mundo. Eu tenho aqui também reportagens de pessoas lá, né? Na Rússia, nos Estados Unidos, enfim, no mundo inteiro. A coisa ficou feia, né? No mundo inteiro. Na China, veja que cresceu alarmamente, né? Grandemente, né? Alarmante cresceu e a coisa piorou. Vamos agora para o Norte e Nordeste. Esse dado aqui, o Diário do Nordeste. 9 a cada 10 casos de violência contra a mulher durante a quarentena aconteceram dentro de casa. É óbvio, a maioria das vezes, né? O cara tá lá dentro de casa, em vez de se ocupar a mente em outras coisas, fazer alguma coisa, sei lá, consertar alguma coisa, enfim, tem tanta coisa para fazer, às vezes a pessoa fica com a mente apenas pensando coisa ruim. O inimigo aproveita e aí entra nessa mente aí que já não tá boa, e aí acontece estardalhaço, né? A violência começa, né, a ponto de espancar a esposa, tirar a vida dela, espancar os filhos e tantas coisas ruins que acontecem, né? Tá aqui, esses dados são reais, são de sites reais, não é fake news, né? Isso é verdadeiro, é verídico, e a gente vê que lamentavelmente no Brasil inteiro explodiu a violência, né? Aqui falamos de São Paulo, Rio de Janeiro, Norte e Nordeste. Mas tem o Sul, Sudeste, tem a região central, né? E sabemos que durante o Brasil inteiro, né? Em Minas Gerais, temos Espírito Santo, e aí vai, o Brasil é grande, né? Se eu não me engano, 23 estados, né? Se não aumentaram ou diminuíram nenhum. Então, durante esses 23 estados aí, durante a quarentena, obviamente, só piorou. A situação só ficou ruim, que já não estava bom, lamentavelmente. Mas desde já eu te agradeço, não dá para seguir muito. Nós vamos parando por aqui, para esse vídeo não ficar grande. E desde já eu agradeço a todos os seguidores, todos os amigos aqui do canal. Muito obrigado, vocês são muito importantes, vocês fazem a diferença, né? E desde já, você que for novo por aqui, se inscreva, dê o seu like. Eu tenho certeza que nós vamos crescer junto, pensando fora da caixa, pensando com inteligência fora da Matrix, e Deus vai nos abençoando, a cada dia nos ajudando. Que Deus te abençoe, esse vídeo vai ficar por aqui, e que o amor de Deus reine em nosso coração. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir assim.